bora aprofundar no fundo de clareamento. Primeira coisa que eu quero falar com você, que eu quero te dizer sobre fundo de clareamento, que também provavelmente você não tenha visto ou não saiba, é que eu trabalho com 3 tipos de fundo de clareamento, 3 intensidades de fundo de clareamento. E por que isso? Porque a gente tem uma grande diferença em cores de cabelo, e principalmente fundos de clareamento de cabelos, quando a gente trabalha, por exemplo, com diferentes etnias, ou seja, com a genética. Dependendo da genética de cada pessoa, ela vai ter um fundo de clareamento mais intenso ou menos intenso. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, essas 3 bases que eu trabalho de fundo de clareamento. A gente tem um fundo mais ameno, um fundo de clareamento que eu vou chamar de normal, que seria a média, e a gente tem fundos de clareamento intensos. Por que é isso? Porque, olha só, dependendo da genética da pessoa, ou até mesmo do local em que essa pessoa mora, nós vamos ter aí fundos de clareamento diferentes. Ah, mas como assim? Locais, genética e local que a pessoa mora? Dependendo da genética da pessoa, a gente tem uma maior produção de melanina no cabelo. A gente tem uma concentração maior de melanina no cabelo, ou também uma concentração de uma das 2 melaninas de cor fria ou cor quente. Isso vai depender da genética da pessoa e também vai depender do local de moradia dessa pessoa. Como assim, Felipe? Local de moradia? Olha só, é sabido que, por exemplo, quando você vai para a praia ou fica na piscina e fica embaixo do sol, a gente fica bronzeado. Então você fica bronzeado. Por que existe o bronzeamento da pele? Porque o organismo ele recebe a agressão do sol e tem uma superprodução de melanina. Para quê? Para proteger essa pele, para essa pele não se queimar tanto, não ser tão agredida, porque a melanina é uma medida de proteção do corpo. E isso acontece de forma parecida no cabelo. Quando a pessoa mora muito tempo num lugar frio, por exemplo, não tem por que o cabelo dela ter tanta intensidade de melanina ou tanta intensidade de cor para proteger, por exemplo, o couro cabeludo, a cabeça e o rosto. Ao passo que quando a pessoa mora num lugar muito quente, existe já uma produção maior disso daí. E aí o que acontece? Essa cor, esse fundo de clareamento fica mais intenso quando a pessoa mora em lugares quentes e menos intenso quando a pessoa mora em lugares frios. É por isso que no Brasil a gente tem tanto cabelo que vai para o avermelhado, que tem tonalidades avermelhadas quando a gente clareia, quando a gente usa o estudo do fundo de clareamento. E, por exemplo, lá na Noruega, nos países nórdicos que são muito frios, geralmente a gente tem uma predominância de cabelos acinzentados ou mais claros. E é claro que entra também a questão da genética, do pessoal que mora lá, do pessoal que mora aqui, mas na verdade é que é a combinação dessas 2 coisas. E a gente pode chamar também, por exemplo, essas 3 forças, digamos assim, do fundo de clareamento, para ficar mais fácil ainda identificar, a gente tem um fundo de clareamento acinzentado ou frio, né? Que é aquele fundo acinzentado que você já deve ter visto. A gente tem o fundo neutro, que ele não é nem frio nem quente, nem acinzentado nem dourado, nem acinzentado nem avermelhado. E a gente tem o fundo de clareamento intenso, que aí a gente vai trabalhar com os avermelhados, alaranjados, ou cabelos extremamente escuros, que a gente vai trabalhar com cores, com fundo de clareamento mais quente. Então, nessas 3 classificações aqui do fundo de clareamento, que é uma classificação bem simples, a gente na verdade tem mais classificações entre uma e outra. Enfim, se a gente fosse realmente classificar, dariam infinitas classificações. Mas trabalhando com essas 3, a gente já vai ter uma ideia muito mais ampla, muito melhor do fundo de clareamento. Então, aquela tabelinha que você provavelmente já deve ter visto em muitos lugares, né?
fundo de clareamento na altura de tal tom, é tal cor, etc. O que a gente precisa entender é que aquilo geralmente vai ser uma dessas classificações. E, por exemplo, eu sempre trabalho com uma tabela de fundo de clareamento para orientação que tem essas 3 variações, né? Então, por exemplo, num cabelo na altura de 6, a gente vai ter cabelo 6, que é acinzentado, que ele já é frio, ou seja, ele já tem um fundo de clareamento mais esfriado, então ele é menos intenso. A gente vai ter cabelos, a gente vai ver cabelos na altura de 6, que é mais neutro, é mais próximo do 6.0, do 6 da tabela lá. Então ele não é nem muito quente, né, nem muito intenso, nem acinzentado. E a gente vai ter os cabelos na altura de 6 que são muito pigmentados, que tem um reflexo assim, né? A hora que você olha, vem aquele reflexo intenso de uma cor avermelhada, de uma cor quente. Então, a identificação desses tipos de fundo de clareamento não é difícil. É só você olhar, você sabe identificar se um cabelo é acinzentado ou não, se ele é um cabelo já mais avermelhado ou mais quente, mais amarelado ou não. Então, essa identificação acaba ficando fácil ali no dia a dia, quando você olha para o cabelo. Ah, então tem diferença quando eu vou fazer o clareamento de um cabelo mais acinzentado para um cabelo que é um cabelo mais avermelhado? Com certeza, não é só a tonalidade que define qual que é o fundo de clareamento desse cabelo, né?